Nós estamos aqui hoje, olha, para um estudo especial. Nós estamos reunidos aqui para um estudo maravilhoso sobre a árvore da vida. Nós vamos aprender muito sobre a árvore da vida. Há muito de Deus para falar para você sobre a árvore da vida. Nós vamos falar sobre Etz Hachaim, a árvore da vida que está ali colocada no centro do jardim, e nós vamos descobrir coisas lindas sobre a árvore da vida. Hoje eu trouxe aqui algo para a gente poder acompanhar, escrever, para que a gente possa também se comunicar de maneira bem mais interessante do que a gente vem fazendo até hoje. Vocês estão bem? Shalom para todos vocês. Deixa eu ver aqui o pessoal que está comigo. Boa noite, Maria Gracilda, Ana Tavares, Shalom, Adriano, Denise Menezes, Lucila, Cristiane, amém. Olha, ao entrar, convide também pessoas para estar com você, pessoas para participar com a gente, para poder estar junto da gente nessa hora, amém? Vamos todos participar, vamos todos trazer aqui algo do céu, do coração de Deus para o nosso coração. É algo que o Senhor tem preparado no nosso coração. Você está animado, está feliz, está alegre, está disposto, está interessado em aprender coisas novas do Senhor? Então você veio ao lugar certo, meu irmão. Você veio ao endereço certo, onde nós queremos falar sobre Bíblia, crescer, aprender. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não vou reter nada. Não vou reter nada, eu vou falar tudo. Eu vou abrir o coração, vou segurar na sua mão e nós vamos caminhar juntos pelas páginas da Bíblia. Nós vamos aprender coisas maravilhosas. Eu quero dizer uma palavra para você assim, bem pertinho de você agora, bem pertinho mesmo. Eu quero dizer para você algo que eu entendo que é da parte de Deus para a sua vida, é da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para você, olha, você pode aprender sim. Você pode crescer no conhecimento sim. Você pode ter muito mais conhecimento do que você já teve até hoje. A escatologia não é difícil, não é. Há um auxílio do Espírito Santo, gente. Há um auxílio poderoso do Espírito Santo. Então quero que você entenda, que você aceite, que você perceba, que você viva aqui a palavra do nosso Deus. Amém? Então nós estamos aqui com o coração aberto, desejosos de ter um momento da gente poder passar informações, receber informações, e nós vamos falar sobre a árvore da vida. Nós temos um convite para você. No dia 6 de abril, nós teremos aqui Decifrando a Escatologia. Nós teremos aqui uma masterclass especial falando sobre um tema muito especial. Nós vamos estar entrando na sequência daqueles estudos que a gente está apresentando para vocês. O nosso canal tem apresentado para você alguns estudos e a gente agora pretende dar continuidade a esses estudos. Você não pode ficar pela metade das informações. Concorda comigo? Então nós vamos completar essas informações. Nós vamos fazer uma maratona de escatologia. Nós vamos falar muitos dias, deixa eu ver se eu pego aqui a minha sequência de dias de maratona. Se você se prepara, eu tenho dito sempre ao pessoal que está com a gente, eu digo sempre assim, que nós somos muito fominhas, né? Então deixa eu ver aqui a minha agenda. Nós somos sempre muito fominhas. Eu estou sempre com o pessoal muito fominha de Bíblia. Então se você é fominha de Bíblia, coloca aí, eu tenho fome da palavra, eu tenho sede da palavra, eu quero aprender cada vez mais a palavra do Senhor Deus. Coloca aí. Nós vamos ter então, olha, presta atenção, marca essas datas. Nós começamos hoje uma maratona de escatologia, uma maratona escatológica. E no dia 6 nós teremos uma masterclass, que vai assim abrilhantar todo esse trabalho que a gente está fazendo. Então veja, olha, anote aí, dia 10, dia 13, dia 15, dia 20, 22, 24, 27, 29, e dia 3 e dia 6, olha, muita live para a gente falar sobre um tema muito importante. O nosso tema é falar sobre a volta do Senhor Jesus e o período que se aproxima da grande tribulação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito séria, muito importante. Eu quero que você veja com seriedade isso que eu vou falar. Nós, como pastores, nós estamos preocupados com a igreja do nosso tempo. Nós queremos ajudar você a guardar a fé. Nós queremos ajudar você a ter esperança na vida eterna.
Nós queremos colocar tanto de Deus, da Bíblia, no seu coração, para que você possa se sentir seguro, para que você possa se sentir firme na fé, para que você possa se sentir esperançoso na volta do Senhor Jesus. Há um texto nas Escrituras que diz assim: vindo o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Essa pergunta, ela traz uma resposta. A resposta está implícita na pergunta, você percebe? Vindo o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? A resposta é não, não parece que ele vai encontrar fé. Então, por isso, nós nos comprometemos, é um compromisso que eu tenho com o Senhor Jesus, é um compromisso sério, é um compromisso de entrega pessoal ao Senhor, onde eu coloquei diante do Senhor o seguinte desafio a mim mesmo, aceitei o desafio vindo da parte do Senhor. Eu vou levar a palavra de Deus, eu vou avisar, informar, lembrar, vou fazer como Noé, vou fazer como todos os profetas do Velho Testamento, eu vou anunciar e achar de todas as formas possíveis uma maneira de dizer a você que o Senhor Jesus breve voltará. E eu quero ajudar você a sentir-se forte para viver o Evangelho nesses tempos e também trazer esperança, porque é essa palavra que o apóstolo Paulo usa em Tessalonicenses, quando ele está falando sobre a volta do Senhor, ele diz: confortem uns aos outros com esta palavra. Veja como isso é sério, gente. Conforte um ao outro com esta palavra. A escatologia não é um assunto para botar medo, não é um assunto de terrorismo, não é um assunto de ameaças, é um assunto de esperança. Nós estamos falando aqui sobre esperança, esperança na vida eterna, esperança em Cristo, esperança em Deus, esperança nas promessas de Deus. Gente, tem tanta promessa de Deus, tanta promessa, tanta coisa que o Senhor tem guardado para nós, reservado para nós. Você já parou para pensar nisso? Nós fomos enxertados na promessa, enxertados em Israel. E esse enxerto, irmão, fez bênção demais, trouxe bênção demais para nós. Porque nós agora podemos viver aquilo que estava guardado, secretamente, seguramente guardado para o povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel. De repente o Senhor compartilha isso conosco, nos coloca dentro dessa matemática de Deus. Então, olha, fique aqui, você vai ser agraciado, abençoado hoje com a palavra, e nós vamos ter uma maratona, né? A gente vai estar divulgando tudo isso, né? O pessoal está trabalhando para essa divulgação, dia 10, 13, 15, 20, 22, 24, 27, 29, 31, dia 3 e dia 6, é muita coisa. Daqui a pouco eu vou falar com vocês os temas que a gente vai estar vendo aqui, amém? Então seja bem-vindo a esta sala de estudos virtual, seja bem-vindo a esta sala, você é muito bem-vindo aqui. E eu quero também fazer um outro convite para você. Se inscreva para a Masterclass. Se inscreva para a Masterclass. Você vai entrar no meu Instagram, ok? Israel Leocádio _ Israel Leocádio _ aquela linhazinha que vem abaixo, né, da palavra, Israel Leocádio _ e você vai entrar ali e vai encontrar a minha bio, que é o que fala de mim, é eu me apresentando a vocês. E ali vai ter um link, você vai clicar naquele link e vai fazer a sua inscrição na Masterclass, amém? Que vai ser no dia 6, se Deus permitir, em nome de Jesus. E Deus, acredito que Ele quer nos abençoar. Então vai ser no dia 6, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Você vai ser abençoadíssimo com esse momento. Então, coloque aí, olha, @Israel Leocádio _ entra na minha bio e faça parte dessa história que a gente está escrevendo aqui, amém? Amém. Então, deixa eu ver aqui mais nomes que estão aparecendo. Eu queria que você que está comigo hoje me ajudasse em algumas coisas. Primeiro, marcando aí, dando o likezinho, acreditando, apostando, ou investindo, abençoando a vida da gente. Outra coisa, convida o pessoal para entrar, chama lá os amigos, os irmãos. Nós vamos falar de um tema pouco debatido. Na realidade, você já reparou quantos temas da Bíblia pouco se fala sobre ele? E são temas tão interessantes. E por alguma razão a igreja
não fala. Você já se perguntou por que a igreja não fala? Pois nós aqui queremos falar. Nós aqui queremos falar. O Espírito do Senhor esteja sobre sua vida, sobre a minha vida. Possamos aqui ser bênção na sua vida. O meu propósito aqui, gente, diante de Deus, é ser uma bênção na sua vida. Eu venho me preparando há 33 anos, já leciono em seminários da minha denominação e de outras denominações. Eu sou da denominação batista e ministro em outras denominações, presbiteriana, também bíblico mineiro, que é um seminário que é mais eclético, mais aberto, também da Igreja do Evangelho Quadrangular, e em Minas Gerais e fora de Minas Gerais há mais de 30 anos. Eu não vim aqui para brincar com você, de falar coisinhas bonitas para você, não. Eu vim aqui dizer a verdade. Como está difícil dizer a verdade e como está difícil ouvir a verdade, né? Porque a verdade, ela, já diz o ditado brasileiro, a verdade dói, mas é a verdade que cura. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade também liberta, amém? E nós vamos aqui apresentar a verdade. Você comigo, eu com você, nós vamos andar na linha da verdade. Então, boa noite, Alexandre. Deus abençoe. Igreja Batista de Pitangui, Pastor Salmão Fauzi, um amigo do coração. Adriano, Deus abençoe. Elias, Deus abençoe. Lucila, compartilha aí o like. Coloque aí gostei. Clica aí no like. Amém? E hoje o nosso tema é a árvore da vida. Vamos falar um pouquinho sobre a árvore da vida? Agora você percebeu que eu já deixei aqui uma espécie de um esboço de alguma coisa? É porque na realidade nós vamos falar da árvore da vida e vamos achar uma localização bíblica para poder explicar para você de onde vem esta árvore da vida, mas também uma coisa muito importante. Você vai compreender hoje um pouco mais da razão dos conflitos contra Israel. Você vai entender um pouco mais. Fique comigo nessa live. Nós não vamos encher linguiça aqui, como diz o pessoal, nós vamos falar o que temos que falar, e quando acabar o assunto de hoje a gente encerra e a gente abençoa você. Então não pense que a gente vai ficar fugindo do assunto. Nós vamos entrar no assunto agora e nós vamos caminhar pela Bíblia e vamos aprender a Bíblia, amém? A Bíblia é um livro singular. A Bíblia é um livro que eu sou apaixonado. Eu, particularmente, sou muito apaixonado pela Bíblia. Eu gosto demais da Bíblia. Tem sido minha companhia desde que eu voltei aos caminhos do Senhor. Eu sou filho de pastor. Me desviei aos 16 anos de idade. Depois eu conto minha vida mais detalhadamente para você. Me desviei aos 16 anos de idade. Voltei e fui entrando para o seminário. O Senhor foi me direcionando para estar como pastor e pregador do Evangelho, e ministro também como mestre do Evangelho. A Bíblia para mim então sempre foi alguma coisa assim entre o espetacular e o sensacional, porque desde que o Senhor me chamou para a obra do ensino da palavra, é como se a letra caminhasse, sabe, gente? Eu não sei nem como te explicar isso. É como se a Bíblia caminhasse, as letras caminhassem na página e chamassem a minha atenção para uma determinada situação, para um determinado ponto. É assim que eu tenho vivido. Eu abro a Bíblia e falo: meu Deus, eu estava aqui, por que ninguém viu, por que ninguém falou coisa alguma? Está aqui, na tua Bíblia. A tua Bíblia também tem essa verdade. A tua Bíblia também tem a mesma verdade que eu vou falar aqui. E eu não vou estar falando porque eu sou o suprassumo, o indivíduo que descobriu a pólvora. Não. O Espírito Santo que revela para mim, revelará para você também. O Espírito Santo que contou a mim, que trouxe a mim essa verdade, também trará essa verdade a você. O Espírito Santo, a quem eu chamo de meu amigo, e me permitam estar sempre falando isso, chamo de meu amigo porque quem me evangelizou foi o Espírito Santo. Eu quero até dizer a algumas mães que estão nos acompanhando aí: olha, não se preocupe, o Senhor tem uma promessa para você e sua família. Então, creia, continue orando, continue buscando, porque o Senhor traz mesmo filho, filha, familiar, parente, Ele traz mesmo, porque a Bíblia tem promessa. E se é uma palavra empenhada de Deus,
Eita, Deus não vai deixar que a coisa ande assim não. Ele não vai deixar isso ser jogado fora. Ele não se deixa escarnecer, é o que diz a Bíblia. Então, querido, confie, o teu filho, a tua filha, o teu familiar virá para os caminhos do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a Etz Chachaim, a árvore da vida, Etz Chachaim. Então vamos lá, Apocalipse no capítulo de número 21, nós vamos compreender aqui como o Senhor tem algo maravilhoso para falar conosco, tem algo lindo para falar conosco, o Senhor tem algo sensacional para falar conosco. Apocalipse capítulo 22, mostrou-me, Apocalipse 22, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde às nações. Isso já deixou muito crente sem sono, né? Tentar entender o que é uma árvore da vida, porque ela está aqui, olha, em dimensões sobrenaturais, está aqui em dimensões espirituais. Olha, no meio da praça, de um lado e do outro, havia a árvore da vida que dá 12 frutos durante o ano, e a cada mês o seu próprio fruto. E a árvore dá as folhas que trazem saúde para as pessoas. Apocalipse capítulo 22. Isso mexe com a gente porque mexe com o nosso imaginário, né? Imagine você agora considerar que existe lá nas regiões celestiais, existe lá no céu uma árvore. E aí a nossa pergunta é: como é isso? Como isso funciona? Como se dá isso? Como é que existe agora de repente uma árvore no mundo espiritual, nas regiões celestiais? Calma que a gente vai tirar essa dúvida. Amém? Vamos agora em Gênesis, no capítulo de número 2. Amém? O Senhor plantou um jardim no Éden. E diz a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meio desse jardim também uma árvore da vida. Versículo 9 vai dizer, versículo 8, o Senhor plantou um jardim no Éden do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista, toda a árvore para comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor fez brotar todo tipo de árvore e Ele colocou no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a primeira coisa que a gente definir é o que é uma árvore da vida, né? Nós temos que entender que árvore é essa e que situação é essa que o Senhor está apresentando para nós. Em hebraico, há duas palavras para árvore. A primeira é etz e a segunda, ilaim. Etz e ilaim são duas palavras para árvore. Qual delas nós podemos entender que é a palavra que vai falar sobre a árvore que nós estamos agora nos colocando aqui para discutir? É a palavra, eu vou colocar aqui embaixo para que vocês possam guardar. É a palavra etz. A palavra etz significa árvore. A palavra, vou colocar aqui para você pegar aqui a tradução, tá? A palavra etz. Etz é a palavra para árvore. Amém? Etz é a palavra para árvore. E etz chachaim é a palavra para árvore da vida. Etz chachaim, a palavra para árvore da vida. O Senhor plantou no meio do jardim uma árvore. E uma árvore para a vida. O que eu quero que você agora ande comigo, caminhe comigo para entender é que árvore é essa. Então, em Apocalipse 22, no versículo 2, nós já vimos aqui
que a árvore da vida, ela está plantada no meio do jardim, bem no meio do jardim. Mas o que eu quero caminhar com vocês agora para fazer vocês entenderem que o que essa árvore significa, o que essa árvore está ensinando para nós e por que a Bíblia vai falar de árvore. Então eu quero que você entenda que nenhuma só palavra daquilo que está na Bíblia é por acaso, nenhuma só palavra. Por que Deus escolheu a palavra ou escolheu a árvore para falar tanto de Israel? Israel está sempre sendo citado por meio de parábolas, onde a árvore entra sempre como uma citação a Israel. Existem pelo menos 3 árvores que são citadas na Bíblia para se referir sempre a Israel. Você já deve ter lido passagens bíblicas, onde você viu ali, por exemplo, Jesus está subindo ao templo e de repente Jesus, ao subir ao templo, ele encontra uma figueira. E ele chega, porque ele vê todas aquelas folhas, então ele chega e ele vê que não tem frutos, ele joga uma maldição sobre ela. Que importância tem isso? Eu tenho ensinado aqui para vocês nesse canal que todas as coisas da Bíblia são úteis. Todas as coisas. Não há uma só lição na Bíblia que não seja importante, que não seja útil para a nossa vida. Todas as coisas na Bíblia são úteis. Tudo que está escrito na Bíblia é útil. Então nós vamos agora entender o seguinte. O caminho que nós vamos fazer, deixa eu me situar aqui que eu ainda estou aprendendo a ficar neste lugar. Mas o que a árvore tem a ver com a mensagem escatológica? Qual é a relação da árvore com a mensagem escatológica? Depois, qual é a relação da árvore com a questão geográfica? O que há de importante nisso, da gente falar da árvore da vida e de repente a gente está entrando num assunto de geografia? O que isso tem a ver, pastor Israel? O que isso tem a ver? Então nós vamos fazer 3 perguntas, anote aí. 3 perguntas nós vamos tentar responder hoje. Primeiro, onde estava a árvore da vida na primeira citação da Bíblia? Na primeira citação da Bíblia, no Bereshit, no Gênesis, onde estava a árvore da vida na primeira citação da Bíblia? Então a gente sabe que a árvore da vida, ela estava plantada, segundo as Escrituras. O Senhor plantou um jardim e chamou esse lugar de Éden, que quer dizer lugar de prazeres. E onde estava esse jardim, esse lugar de prazeres? Onde era esse jardim? Se eu descubro onde o Senhor plantou as árvores citadas aqui, eu posso talvez descobrir onde era o paraíso. Eu acho que a gente está começando a raciocinar alguma coisa. Então vou repetir. Se eu descubro onde o Senhor plantou a árvore, será que eu posso ter uma ideia de onde é o jardim? Então essa é a nossa pergunta primeira. Onde o Senhor plantou a árvore da vida? A resposta, o Senhor plantou a árvore da vida no Éden, ok? O Senhor plantou a árvore da vida no Éden. O Senhor plantou a árvore da vida no Éden. Foi lá que ele colocou a árvore da vida. Se eu descobrir onde era o Éden, eu posso talvez descobrir algo mais do que isso. Sim, você pode descobrir algo mais do que isso. A segunda pergunta. Onde a Bíblia diz agora que está a árvore da vida? Onde a Bíblia aponta agora, o local que a Bíblia aponta agora para onde está a árvore da vida? Será que se eu descubro onde a árvore da vida está, hoje, eu vou entender o que é a árvore da vida? Eu acho que isso também tem alguma coisa a ver. Concorda comigo? Olha, então vamos lá, vamos recapitular, vou fazer as nossas perguntas de novo. Vamos lá, pessoal, com muita alegria, com muito ânimo, acordados, ligados aí nos 220, vamos lá. Se eu descubro onde Deus plantou a árvore, eu posso descobrir onde é o jardim do Éden? Se eu descubro onde está a árvore hoje, eu posso entender melhor o que é a árvore? E outra pergunta, se eu sei qual é o fruto produzido por esta árvore, então eu posso compreender se ela é real ou se ela é uma metáfora?
Então deixe-me falar aqui sobre outras coisas muito interessantes. Então vamos lá, eu quero a participação de vocês. Vocês podem colocar comentários aí, tá bem? Coloquem comentários, deixe seu like. Nós estamos falando sobre a árvore da vida, o Etz Hachaim, a árvore da vida, que o Senhor plantou no meio do jardim do Éden. Então vamos lá, se eu descubro onde está o lugar que o Senhor plantou essa árvore, eu posso descobrir onde é o Éden. Se eu descubro onde a árvore está hoje, eu posso entender o que é essa árvore. E se eu descubro o que significam as folhas, eu posso entender se ela é uma metáfora ou se ela é real. Então, este é o caminho que nós vamos fazer. Vamos começar aqui a entender sobre todas estas coisas. Um dia nós gostaríamos de falar aqui, Marcela, sobre o nome Jeová. Faz uma live sobre o nome Jeová. Vamos fazer uma live sobre o nome Jeová. É uma boa sugestão sua, porque na realidade tem muito crente que não sabe que o nome Jeová, ele é para muitos judeus uma ofensa, né? Mas nós vamos falar disso sim. Coloque aí perguntas, tá, gente? Eu vou tentar responder o maior número de perguntas possível. E eu quero lembrar você da Masterclass no dia 6 de abril. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Vamos tentar entender meu mapa. Eu não sou desenhista de geografia, não sei fazer esses desenhos com muita precisão, mas eu quero explicar para vocês mais ou menos o que é o mapa que eu fiz. Ele está dentro de um plano assim um pouco fora dos padrões, né? Mas nós temos aqui a Europa, então poderíamos dizer que aqui nós estaríamos caminhando pela Turquia e estaríamos aqui situando Israel mais ou menos nessa localidade, tá? Então colocaríamos Israel mais ou menos aqui, nessa localidade. Está fora dos padrões, não leve isso muito em conta, tá bom? Então nós teríamos aqui Israel, ok? Israel estaria aqui, uma pequena nação que serve para falar ao mundo sobre a existência de Deus. Certo rei da Prússia perguntou ao seu sábio, antes da morte: mostre-me que Deus existe, eu não posso morrer sem essa resposta. Então o sábio respondeu àquele rei da Prússia: olhe para Israel, meu senhor, e você verá que Deus existe. Olhe para Israel e você verá que Deus existe. Porque é uma nação tão pequena, menor do que o nosso estado do Alagoas aqui no Brasil, menor do que o estado do Alagoas aqui no Brasil. O estado de Israel é uma nação menor do que o estado de Alagoas. E o Senhor mantém essa nação e reinos, impérios caíram, irmãos. Impérios poderosos caíram. Mas a nação de Israel, muitas vezes sem a presença maciça do povo em seu território, a nação de Israel permanece até hoje para a glória do nosso Deus. Você quer saber se Deus existe ou não? Olha para Israel. Olha para Israel. Recentemente foi feita uma ameaça ao Estado de Israel. E o então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele disse uma série de citações bíblicas. Ele disse: olha, esta geração, este grupo, este reino, este império, foi citando, já se levantaram contra Israel e não conseguiram vencer Israel. Porque o Senhor Deus de Israel protege Israel. Então ele fecha com uma frase, ele diz: se vocês querem ameaçar o Deus de Israel, então tentem alguma coisa. Israel é a prova, a evidência de que Deus existe. Então nós vamos encontrar aqui, Mari, me perdoe, viu? Você é geógrafa, me perdoe o meu desenho, me perdoe, não está muito preciso. Eu tenho ele na minha mente, sabe? Mas eu não consegui passar aqui dessa vez para o papel. Então vamos lá. Nós temos a Europa, nós temos a Ásia, né? E nós temos o Oriente Médio, que é um local de transição entre o Mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Então nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, que vai dar para a Europa, e o Golfo Pérsico, que vai dar aqui para a região da Ásia. E nós temos aqui o Mar Vermelho, né, onde o povo de Israel atravessou, a Península do Sinai,
que ficaria mais ou menos nessa localização aqui, né? O Egito, que ficaria mais ou menos aqui dentro dos parâmetros do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós encontraríamos aqui aproximadamente o Egito, Israel. Então foi por este caminho que fez Moisés com o povo e andou por aí 40 anos para chegar à Terra Prometida. Será que se eu percebo, se eu descubro que onde estava a árvore da vida, eu consigo descobrir onde era o Éden, o lugar de prazeres criado por Deus? Será que a gente consegue descobrir? Eu acredito que sim. Então quero caminhar com vocês e eu quero aqui dizer a vocês o seguinte, queridos, se inscreva na Masterclass e nós vamos liberar em PDF a aula de hoje. Nós vamos liberar a aula de hoje durante essa semana para quem se inscreveu. Nós vamos estar liberando a aula de hoje. Então vamos lá. Então a primeira coisa para se considerar é onde estava a árvore da vida. Em Gênesis 2:8 está escrito: e plantou o Senhor Deus um jardim na banda do oriente do Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradável e boa à vista para comer, bem como a árvore da vida no meio do jardim. O Etz Hachaim estava ali no meio do jardim. E o Senhor fez brotar ali esta árvore. Amém? Segundo a Bíblia, então, a árvore foi plantada no jardim do Éden. Então agora nós temos que começar a fazer algumas perguntas para a gente chegar a uma informação escatológica. Exatamente, olha, o nosso canal fala de escatologia, então a gente se propõe a falar de escatologia. Então a nossa pergunta primeira é: eu descubro onde a árvore foi plantada, eu descubro o Éden? Se eu descubro onde a árvore foi plantada, eu descubro o Éden? Então em Gênesis, no capítulo 2, no verso 10 ao 14, nós temos aí com a gente geógrafos, né, que estão acompanhando a gente. Muito bacana, muito legal, a sua opinião será muito importante para nós. Há estudantes, né, de geografia, há cientistas que trabalham nessa área da geologia e etc., que têm informações divergentes. Isso é muito natural, porque quando se estuda algum assunto, há divergências, porque a pessoa faz um caminho ou tem uma escola diferente da outra, confia em uma determinada informação mais do que em outra informação, e a informação que eu vou passar para vocês é uma informação recente. Quando eu digo recente, eu estou falando de uma matéria que remonta à história da humanidade, né? Estudar os lugares, os locais, ao solo e todas essas coisas é um assunto bem antigo, e nós vamos encontrar então um assunto mais próximo do nosso tempo, talvez aí por torno de 30 anos para cá, nós vamos encontrar esta informação. Eu, enquanto professor de escatologia, eu fui receber essa informação há uns 20 anos atrás aproximadamente, porque a informação ela passeia primeiro pelas cátedras do saber, da ciência. Então ela caminha por ali em forma de teorias, de possibilidades. Quando ela chega à mão de alguém, depois de muita pesquisa, não é uma coisa que chega assim porque agora é assim, a gente está achando que é isso. Não é assim, não é assim. Então o que Deus está estabelecendo é algo que vai ter que ser provado. Nenhum ponto científico contradiz a Bíblia. Não há nada que contradiga a Bíblia. Às vezes eu fico vendo as pessoas brigando por coisas que a Bíblia ela afirma, ela dá a possibilidade, ela abre a possibilidade. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. As pessoas dizem assim: olha, a Terra veio a existir, a vida, depois de bilhões de anos, milhões de anos. Aí os crentes dizem: não pode ser assim não, porque isso aí aconteceu com o dilúvio. Irmãos, calma. A Bíblia tem muitas informações. Só para você ter uma ideia, deixa eu me passar aqui uma informação preciosa que está dentro do nosso assunto. Entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis, há um abismo de tempo. Um abismo que a gente não sabe mensurar o tempo que se deu entre o verso 1 e o verso 2. Por quê? Porque no verso 1 de Gênesis, de Bereshit, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra,
E no versículo 2 está escrito: a terra tornou-se sem forma e vazia. Ou a terra era sem forma e vazia. E aí está um problema, porque o profeta Isaías recebeu uma revelação de Deus onde ele diz: o Senhor não fez a terra para ser sem forma e desabitada. Então a teologia faz a pergunta: como no verso 2 há alguma coisa? Então existem algumas teorias, e existem algumas teses, e existem algumas evidências que vão apontar para situações. Deixe-me citá-las para você. Capítulo 14 de Isaías vai nos falar sobre um levante espiritual que acontece encabeçado, digamos assim, por um personagem chamado Lúcifer, que é um anjo criado pelo Senhor, que exerce a função de querubim. E aqui eu preciso dizer para você, querubim é uma função, não é uma natureza. É um nome de função, de trabalho, de ofício. Não é o nome da natureza do anjo. A natureza do anjo é malach, que é ser celestial, ou angelos em grego, que significa um ser celestial, um mensageiro da parte de Deus. A natureza de todos os seres celestiais que não estão relacionados à pessoa de Deus são angelos, que nós conhecemos como mensageiros, malach ou malach, ok? Então a Bíblia vai nos dizer coisas incríveis e extraordinárias sobre toda essa formação, onde o malachim ou os malachim se levantaram contra Adonai e caíram. E diz a Bíblia assim em Isaías, que o inimigo disse no seu coração: subirei acima das nuvens, acima das estrelas, e colocarei o meu trono no monte da congregação. O que ele está dizendo é que ele está em algum lugar que não é o lugar da habitação de Deus, e ele está dizendo que ele vai subir. Mas então há uma característica muito interessante que a gente tem que pensar. Está dentro do nosso assunto, irmãos. Uma característica muito interessante. Bem, subirei, então o inimigo não estava no céu quando ele caiu? Não, ele não estava no céu quando ele caiu. Capítulo de número 14 de Isaías, capítulo de número 14 de Isaías, diz assim, a partir do verso 13: tu dizias no teu coração, Isaías 14, 13, eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei dos lados do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pode estar aqui, um dia a gente vai fazer uma live para explicar, pode estar aqui a explicação do que aconteceu com o cosmos entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis. Meu irmão, você não tem ideia do que a Bíblia tem para ensinar. Você não tem ideia e eu quero te ensinar. Eu quero passar para vocês todas essas informações. Não quero reter essas informações. O Senhor me preparou, vem me preparando para poder ministrar e eu vou ministrar. Eu vou passar para você tudo sobre tudo que eu entendo sobre isso. E vocês vão, o conhecimento que eu tenho, quero dividir com você. Amém? Subirei acima das alturas, acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele está dizendo, eu vou subir. E a Bíblia diz o seguinte, verso 15, contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E aí então em Ezequiel, vai nos dizer no capítulo de número 28, o profeta Ezequiel, ele vai nos dizer que o Senhor transformou tudo que estava debaixo dos pés desse anjo. O Senhor transformou tudo em cinzas. O Senhor transformou tudo em cinzas. Amém? O Senhor lançou sobre a terra esse querubim. Capítulo de número 28 de Ezequiel. No verso de número 13. Estiveste no Éden. Guarda isso aí. Guarda isso aí. Você esteve no Éden. Palavra direcionada figuradamente ao próprio querubim, que é o Lúcifer. Estivesse no Éden, jardim de Deus. Pera lá, pastor, pera lá. Deus está dizendo que o querubim, Lúcifer, esteve no Éden. Ele esteve aqui na terra, no Éden. Exatamente. Ele esteve no Éden.
Todas essas pedras que nós vemos aqui são pedras encontradas em nosso planeta. No verso 14 está dito: tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Agora, veja o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, te lancei por terra. Versículo 18, no final do verso 18, fiz sair um fogo do meio de ti que te consumiu e te tornei cinzas diante dos olhos de todos. No capítulo 14 de Isaías, os homens, os reis olhariam para Lúcifer e diziam: é esse aí o que atormentava as nações? Então veja, versículo 1 de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, nós encontramos um abismo de tempo, nós encontramos um abismo enorme de tempo, que pode muito bem caber dentro daquilo que nós conhecemos como o caos que destruiu esse planeta. Claro, não há problema nisso, não há problema em você encontrar a ciência dando evidências para a Bíblia, e nem problema em encontrar a Bíblia dando evidências para a ciência. Anotou aí? Anotou? Amém. Então, olha, muitas coisas no seminário a gente precisa discutir e discutir. Então, este é um assunto que a gente precisa discutir um dia, porque há uma teoria chamada teoria do caos original, que é a teoria que vai cair aqui. Teoria significa que está ainda em discussão, nós podemos entender muito bem. Contudo, eu vou fazer um desenho aqui, entre o verso 1 de Gênesis e o verso 2 de Gênesis, existe um abismo de tempo, um abismo imenso de milhares de anos, zilhões de anos. Como assim, pastor? Sim, em outro dia nós vamos discutir isso. A ciência não está provando algo contrário à Bíblia. Você sabia, por exemplo, que o Senhor criou o dia no quarto dia? Deixa eu deixar uma pontinha de dúvida. Quem sabia dessa informação, coloca aí para mim. Quem sabia dessa informação, coloca aí para mim. Eu sabia que o dia foi criado no quarto dia. Olha que informação interessante. O dia foi criado no quarto dia. Como é isso? O dia foi criado no quarto dia? Porque para Deus o dia não é o mesmo tempo para nós. Para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Deus não está no tempo, nós estamos no Cronos, Ele está no Kairos, no tempo qualitativo. Nós estamos no tempo quantitativo. Alguém aqui sabia disso? Põe aí para mim. Deixa eu saber quem sabia dessa informação. Põe aí para mim. Você sabia dessa informação? De que o dia foi criado no quarto dia? Deixa eu ver se alguém escreve aqui. A árvore da vida. Vamos lá. Etz Hachaim, a árvore da vida. É o que nós vamos falar aqui agora. Amém? Então tá. Pelo jeito, uma pessoa sabia. A Denise sabia. Amém. Amém, Denise. Maria também sabia. Que bom, todos sabiam. Muita gente sabia. Tem mais gente dizendo aqui, eu sabia. Amém. Fico feliz por isso. Então veja, se eu descubro onde está a árvore da vida, eu descubro onde é o Éden. O que você acha? Sim. Se eu sei onde está a árvore da vida, eu sei onde está o Éden. Então a minha questão agora é, será que a Bíblia vai falar alguma coisa para mim sobre a origem da árvore da vida? Ou vai situar para mim em que local geograficamente, pontualmente estava a árvore da vida? Então agora nós vamos ter que situar a seguinte condição. Preste atenção para você poder entender. Vamos lá, junto comigo. Presta atenção. Olha, eu tenho que entender que existe um local onde o Senhor disse que colocou no meio desse local, Ele colocou uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia um local onde o Senhor estabeleceu como um lugar para colocar esta árvore chamada árvore da vida. Então agora deixe-me ver com você uma informação muito importante que nós temos que ter. O lugar onde o Senhor plantou o jardim do Éden, onde Ele colocou no meio desse jardim, Ele colocou a árvore da vida
está cercado por rios. E aqui está uma informação muito preciosa. Vamos lá? Gênesis capítulo 2, no versículo 10 até o 14. Eu estou lendo aqui na minha versão Almeida atualizada e corrigida. Bereshit 2, 10 a 14. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Olha, saía do Éden um rio, dali ele se dividia e se tornava em 4 braços. O rio saía do Éden e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, no verso de número 13, o nome do segundo é Gion, e o nome do terceiro é Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. Destes 4 braços que saem do rio, que nasce no jardim do Éden, nós sabemos que existem 2 até hoje, o Tigre e o Eufrates. Os outros parecem ter sido desviados, apagados ou deixaram de existir. Algumas teorias vão falar sobre a Pangeia, o momento em que a Terra, que pode ter sido um bloco apenas, apenas uma grande placa tectônica, se desmembrou por algum movimento, por alguma força muito intensa e gerou várias placas e afastou os continentes. A ideia da Pangeia vai colocar o mundo como um lugar só, e isso é bíblico. Isso é bíblico, ou seja, não contraria a Bíblia, é a favor. Deixa eu te explicar uma coisa para você. Existem assuntos chamados antibíblicos, assuntos chamados extrabíblicos. Antibíblicos são os ensinamentos contrários à Bíblia, que contrariam a verdade. Extrabíblicos são conhecimentos que estão paralelos, não estão na Bíblia, mas não contradizem a Bíblia. Então nós temos aí uma informação extrabíblica, uma informação científica, que pode ter havido uma Pangeia, e essa Pangeia separou os continentes, movimentou a placa tectônica, rachou essa placa em vários pedaços, em várias partes, gerando vários continentes. E nós temos aí então essas placas se movimentando até hoje, gerando terremotos e tsunamis, que são terremotos no mar. Por causa dessa movimentação das placas tectônicas, alguns oceanógrafos, estudantes do oceano, encontram em lugares diferentes, geólogos também encontram em lugares diferentes os prováveis braços dos rios de qual nós estamos falando aqui, o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison. O Eufrates não, porque o Eufrates está lá. O Eufrates está lá, ele pode ser visto, o Tigre também, agora está um pouco mais apagado, mas ele está lá, ok? Mas eu trago aqui uma defesa de cientistas aqui de uns 30 anos para cá. Essa informação, a gente pegou essa informação em um livro produzido por geólogos e oceanógrafos da Inglaterra, E nesse livro há uma defesa de uma tese onde alguns teólogos hoje estão voltando a pesquisar para ver se eles estão encontrando base para isso. E aí o que está acontecendo, pessoal? Toda verdade revela alguma coisa, traz dor e revela alguma coisa. E a verdade é que há uma grande probabilidade de que o lugar onde por séculos se disse que pode ter sido o local do Éden, talvez não seja lá. Ok? Então vamos ao nosso primeiro apontamento. Se eu descubro onde está a árvore da vida, eu descubro onde é o Éden. Se eu descubro onde é o Éden, eu posso descobrir algo muito importante. Amém? Então vamos lá. Existe um perímetro determinado pela Bíblia como o perímetro do Jardim do Éden, a grande placa geográfica onde a gente pode encontrar o Éden. O nome dessa grande placa é Avilá. Avilá. Ok? Avilá é o nome de uma localização geográfica maior, como se a gente fosse pegar assim, um país, depois um estado, depois uma cidade. Avilá teria como seu perímetro todo este espaço aqui que eu estou pontilhando aqui, ó. Avilá
seria todo o Oriente Médio. O Oriente Médio é onde está ali agora Israel, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita, Iêmen, países árabes unidos, Arábia Saudita, já citei. Esses países, o Egito, estão todos ali, a Península do Sinai, todos nessa grande placa chamada Oriente Médio, ok? Então nós teríamos aqui o Oriente Médio, deixa eu fazer uma marcação aqui para ficar bem mais legal para você me acompanhar. Então nós teríamos aqui dentro desse espaço, nós encontraríamos o chamado Oriente Médio, ok? Então nós vamos ter aqui o Oriente Médio. Então nós vamos ter aqui a Arábia Saudita, como eu já disse, nós vamos ter o Iêmen, nós vamos ter o Líbano, vamos ter a Síria, a Turquia, uma parte da Turquia, o Irã, o Iraque, né, que a gente precisava ter uma aula, irmão, só para a gente entender o Irã e o Iraque. Se você entender o Irã e o Iraque, você vai entender muita coisa da Bíblia, muita coisa da Bíblia. Bem, dentro desse perímetro, desse espaço, então se descobriu, os oceanógrafos e geólogos, pesquisas descobriram os braços, possíveis passagens dos braços dos rios que sumiram, talvez pela Pangeia ou talvez por outra ocasião catastrófica naquela região, esses rios vieram a desaparecer. Mas nós então encontramos aqui a possibilidade dos geólogos que eles encontraram há 30 anos atrás. Então vamos lá. Onde estariam passando esses rios? Então, os rios, o rio Eufrates, ele é um rio que vai ser chamado de crescente fértil, porque ele vai se estabelecer sobre um grande perímetro, vindo da Turquia até o Kuwait. Nós vamos encontrar ali o rio Eufrates. O rio Eufrates é a grande bacia hidrográfica daquela região, chamada crescente fértil, porque ao redor de rio, né, gente, tem muita vida ao redor de rio. O Salmo 1, por exemplo, vai dizer essa verdade. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho do pecador. Ele será como árvore plantada à beira do ribeiro. Está falando de que onde passa o rio de Deus, aquele que está plantado ali no rio de Deus, dá fruto. A figura é perfeita, como no rio Nilo, que foi adorado por muito tempo como sendo um Deus. É um rio que trazia vida para todo o Egito, na sua cheia, no momento em que ele abaixava suas águas, aquela cheia havia regado grande parte do território em volta do rio Nilo, o que trazia grande prosperidade para o Egito. O fato é que nós temos aqui, olha, Península do Sinai, Egito e África, Oriente Médio, Ásia, Europa. E saindo do Kuwait até a Turquia, nós encontramos o chamado crescente fértil e o rio Eufrates. O outro rio, ele vai estar passando muito próximo aqui também, que é o rio Tigre. Então, deixe-me tentar fazer aqui mais um desenho, né? O rio Tigre. Eu espero que vocês estejam me acompanhando, tá? Se tiver alguma observação, vocês fazem essa observação, por favor. Então, nós temos aqui o rio Tigre. Deixe-me fazer aqui um outro desenho para a gente poder localizar. Deixe-me ver ali como está saindo na transmissão para ver se você consegue entender. Poderíamos colocar aqui, eu vou fazer bem forte aqui com a caneta para você poder entender. O rio Tigre corre nesse sentido, aproximadamente, e o rio Eufrates corre nesse sentido. Então aqui engrossando a fita para que você possa entender. A linha mais grossa, nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. 4 braços de rio sairiam e formariam o Eufrates, o Tigre, o Pison e o Gion. 2 rios sumiram. E se a gente encontra o braço dos rios, se a gente encontra onde a árvore foi plantada, nós vamos encontrar o Jardim do Éden. Aí, irmãos, essa é uma descoberta que para mim foi sensacional. Quando a gente olha os geólogos, os oceanógrafos encontram um possível lugar de onde esses rios deveriam estar. Um deles, chamado o rio Gion,
teria nascido, existiu no passado, ele teria existido aqui aproximadamente, nascendo aqui em Israel, e ele passaria hoje, nos nossos dias atuais, o leito desse rio chamado Gion correria aqui, por dentro do Mar Vermelho, terminando o seu caminho aqui na terra de Avilá, que é a Arábia Saudita. E o outro rio, conforme seguindo aqui o mapa dos desenhos dos oceanógrafos, ele correria paralelamente a esses dois traços que eu estou fazendo são os rios que não existem mais, ok? Os rios que não existem mais. A pergunta é, onde, pastor? Onde esses rios teriam sua nascente? Onde esses rios teriam a sua nascente? Então veja, os rios teriam a sua nascente. Agora o perímetro muda, veja, a terra de Avilá, agora nós vamos pegar o perímetro de onde nascem os rios. Vou fazer bem forte aqui para você entender. Os rios nascem, se esse é o caminho correto, e há uma grande probabilidade de que seja o caminho correto, os rios nascem no perímetro geográfico onde está hoje Israel. Os rios nascem onde está hoje Israel. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é abençoador, isso é uma revelação maravilhosa do Senhor nosso Deus, é algo sensacional, é algo que abre os nossos olhos, é algo que revela a verdade de Deus para nós. Nós estamos encontrando o perímetro. Perímetro quer dizer que não é aquele local exato, mas a localização está dentro daquele perímetro de alguns quilômetros, onde poderíamos entender o Éden era aqui, dentro da terra de Avilá, o Éden era aqui. Durante muito tempo se discutiu que o Éden pudesse ser no Kuwait, e recentemente você deve ter ouvido alguns outros arqueólogos defendendo a ideia de que pode ter sido mais aqui próximo de onde é o Monte Arará, mais indo para a Ásia. Mas esse grupo de estudantes, de geólogos e oceanógrafos apontam para esse perímetro onde está Israel. Agora, vamos ver o que a Bíblia vai dizer, irmãos. O que a Bíblia vai dizer? O que você está achando disso? O que você está achando de a gente descobrir onde está o perímetro do Éden? Agora a gente vai descobrir a árvore, que é a árvore da vida, o Etz Haharim, que está ali plantado no meio do jardim. Se nós sabemos onde está a árvore plantada, nós sabemos onde é o jardim do Éden. E se nós sabemos onde é o jardim do Éden, nós vamos desvendar algo maravilhoso na Bíblia. Algo maravilhoso na Bíblia. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Coloca aí para mim. Eu estou entendendo, pastor. Estou entendendo tudo. E nós vamos mandar para o grupo do pessoal que fizer a sua inscrição para a Masterclass no dia 6 de abril às 20 horas. Nós estaremos mandando essa semana agora o PDF da informação que eu estou passando para vocês. Ok? Então vamos lá, gente. Olha o que eu tenho para vocês agora. Bem, eu descobri o perímetro, eu descobri onde pode estar o Jardim do Éden. Então agora eu tenho que fazer uma pergunta para Deus e para mim mesmo. Senhor, o Senhor tem alguma dica para dar, para que a gente possa entender onde estava a árvore da vida? Sim, o Senhor tem. A dica que o Senhor tem para dar diz respeito a um texto da chegada do povo de Israel com Moisés, enviando os espias para a terra, onde eles voltam trazendo frutos da terra. Preste atenção, eles voltam trazendo frutos da terra. E por que a Bíblia está contando que eles estão trazendo frutos da terra, determinados frutos ali nascidos naquele lugar? Porque as árvores que estão no Éden, preste atenção nisso, as árvores que estão no Éden são agora identificáveis, porque se Deus plantou determinadas árvores no Éden, pensa comigo,
Raciocina comigo. Se Deus plantou determinadas árvores no Éden, e de repente ele diz que está levando o seu povo para um lugar, e ele cita que aquelas árvores são originárias dali, poxa, então nós estamos falando que Deus pode estar apontando um local geográfico? Exatamente. Deus pode estar apontando um local geográfico ao citar de onde ou quais são os frutos principais do Éden. Quais são os frutos principais do Éden? A videira, a oliveira e a figueira. Essas três árvores, elas são pontualmente encontradas como plantadas no jardim do Éden, juntamente com a árvore da vida. Eu vou repetir. A videira, a figueira e a oliveira são as árvores citadas na Bíblia como sendo plantadas no jardim do Éden. Agora Deus vai falar alguma coisa com a gente. Por que Deus está falando tanto de árvore? Árvore. Por quê? Porque a árvore vai falar de duas coisas. Primeiro, da localização do Éden. Segundo, do favor do Éden para a humanidade, levando o Filho do Deus vivo para algum lugar específico, e o lugar específico se chama madeiro. O Senhor Jesus morre crucificado, porque isso é uma mensagem, meu irmão. Isso é uma mensagem. O inimigo trouxe no Éden, estiveste no Éden, Ezequiel disse isso, estiveste no Éden, jardim de Deus, andavas sobre as pedras afogueadas, você estava lá no Éden. No capítulo 12 de Apocalipse, acontece a derrocada de Satanás. No capítulo 12 de Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse capítulo 12. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui também. Pode colocar o seu comentário. Videira, figueira e oliveira são as árvores presentes no jardim do Éden. Nós conhecemos aí alguns arqueólogos de muito respeito. Nós respeitamos todos. Afinal de contas, eles são cientistas, são pessoas renomadas e importantes. Mas a Bíblia não traz apenas um caminho para você chegar a um determinado lugar. Em Isaías capítulo 28, no verso 9 e 10, o Senhor diz que deve-se montar um grande quebra-cabeças. Isaías 28, 9 e 10 diz assim: a quem, pois, o Senhor dará o seu conhecimento? Porventura ao filho desmamado do seio materno? Diz a Bíblia, não. Mas será mandamento mais mandamento, regra mais regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor vai criar um grande quebra-cabeça e você tem que montar esse quebra-cabeça. Pegando um pouco de cada lugar, você vai entender todo o contexto. Em Apocalipse 12, vai nos dizer algo muito interessante. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do verso 7. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. O seu lugar não mais se achou no céu. Está falando do mesmo caso de Ezequiel 28 e de Isaías 14. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Foi precipitada na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Foram precipitados na terra, foram jogados na terra. Você está entendendo isso? Mas, pastor, essa terra pode ter sido outro planeta, não? Não. A Bíblia tem, o Velho Testamento, no caso, tem duas palavras para terra. Uma delas é Eretz e a outra é Adamar. Adamar é uma referência ao planeta e Eretz é uma referência à terra de Israel. E agora, deixa eu colocar uma pulga atrás da sua orelha. Gênesis 1 está falando usando o termo Eretz. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Eretz, o Senhor criou Eretz. Deus está falando de Israel. Deus está falando de Israel em Gênesis 1.
Deus está falando, eu vou repetir, Deus está falando de Israel em Gênesis 1. Quando ele faz o homem do pó da terra, então ele diz que ele tirou o homem da terra, planeta, e fez Adão, porque o nome Adão vem de Adamar, que é o nome do planeta Terra. Satanás foi lançado aqui na terra, e em Ezequiel e Isaías diz que no jardim do Éden ele foi lançado. Amém. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Quero mandar aqui um abraço para o Adriano, Deus abençoe você. Adriano está dizendo, estou aprendendo muito, é apaixonante. A Bíblia é sensacional, a Bíblia é sensacional. Eretz é a terra de Israel. As árvores são tradicionais em Israel. Então, olha a importância de você ler tudo na Bíblia, gente. A importância de você ler tudo na Bíblia. Qual que é a importância, pastor Israel? Tudo que está ali faz sentido. Tudo que está ali faz sentido. Tudo que está ali faz sentido. Deus não colocou nada ali por acaso. Tudo faz sentido. Não salte nenhuma palavra. Essa foi a orientação dada por Deus ao profeta João, o apóstolo João, quando esse recebia a revelação. Não acrescente nada e não retire nada, porque tudo que está ali faz sentido. A gente vai encontrar a ciência explicando o planeta há bilhões de anos, não há problema. A Bíblia sugere essa possibilidade. Vai dizer que houve uma Pangeia, não há problema. A Bíblia sugere essa possibilidade. Vai dizer que existe um núcleo aquecido no centro da Terra e tem um propósito para isso, não era assim desde o início. Não tem problema, a Bíblia diz a mesma coisa sobre a Terra. Havia caos sobre a face do abismo. Amém? Havia caos sobre a face do abismo. Então, Rosimeire está dizendo boa noite, Rosimeire, Deus abençoe. Planeta Terra, Adamar, planeta Terra, e a palavra Eretz, Israel. Amém. Então vamos lá, vamos desfazer o enigma agora. Nós temos 3 árvores, 4 na realidade, que estão no jardim do Éden. Quais são elas? Figueira, pé de figos, que representa Israel. A figueira representa Israel. Videira também representa Israel. Videira também representa Israel. E a oliveira também representa Israel. Os 3. Mas espera lá. Os 4, porque a árvore da vida também estava lá. 4 árvores estavam lá. Agora uma coisa interessante. Se falamos de videira, nós estamos falando de Jesus também. Se nós estamos falando de oliveira, nós estamos falando de Jesus também. Se nós estamos falando de figueira, nós estamos falando de Jesus também. E se nós estamos falando de árvore da vida, o que te sugere? Então nós temos os espias entrando na terra prometida e descobrindo os frutos dessa terra. Frutos dessa terra. Quando eles trazem o fruto, o que eles estão trazendo não é o fruto. Guarda isso, escreve isso. Eles não estão trazendo o fruto, você não entendeu ainda. Eles não estão trazendo o fruto, eles estão trazendo a evidência de que chegaram na terra que é de Deus. Qual é a terra nesse planeta que é de Deus? É a terra do Éden. Gênesis, Levítico 25, 23. Levítico 25, 23. O Senhor olha para a terra que é o Éden e ele vai dizer: esta terra é minha, vocês não podem vender, vocês não podem doar, vocês não podem emprestar. É minha essa terra e vocês estarão nela como poceiros. Eu vou dar a vocês por empréstimo por um tempo, mas esta terra é minha. De que terra o Senhor está falando? Vamos lá? De que terra o Senhor está falando? Vai ficar cheio de risco aqui, mas nós vamos entender em nome de Jesus. De que terra nós estamos falando? Israel, gente. Israel. De que terra nós estamos falando? De Israel. Esta terra é minha, disse o Senhor Deus eterno. De Israel o Senhor está falando. Essa terra é minha, você não empresta a ninguém, não dá a ninguém. Então agora, o povo de Israel peregrina pelo deserto. E agora, meu querido, o Senhor para o povo e manda os espias entrarem.
os espias entram e o que eles estão trazendo? Evidências do lugar onde eles vão pisar. Quais são as evidências? Os frutos. Trouxeram mais do que esses 3, obviamente, mas os frutos, esses 3, apontam para o Éden, o jardim de Deus. Então vamos lá. Deixe-me fazer aqui algo que eu acho que vai ser importante a gente fazer. Deixe-me passar aqui, ó. Vamos lá. Então deixe-me fazer algo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer rapidamente para a gente ganhar tempo. Então vou fazer aqui um caminho um pouco mais, tá? Vamos colocar aqui, olha, aqui onde eu estou riscando é o mar, é o mar Mediterrâneo, tá? Deixa isso aqui. Vamos lá. Eu vou fazer o mapa um pouco maior. Então nós vamos ter o Estado de Israel um pouco maior aqui. Então, aqui já deu. Então nós temos aqui, olha, vamos colocar esse espaço, né? Não considere a questão geográfica, me perdoem, sejam misericordiosos comigo. Aqui está Israel. Ok? Aqui está Israel. Dentro desse quadradinho que eu fiz aqui agora, aqui está Israel. Agora nós vamos pegar aqui, olha, bem nesse cantinho, nós vamos ter aqui Ur dos Caldeus, a terra de Abraão. Por que Deus fez Abraão sair da sua terra, atravessar o deserto inteiro e chegar até Israel, ou até a terra de Canaã? Por que Deus fez Abraão caminhar por 2.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, até a terra? E ele está trazendo uma palavra para Abraão, ele está dizendo para Abraão: Abraão, eu tenho uma promessa para você, mas essa promessa só se cumpre lá. Por que Deus fez isso? Agora nós vamos entender. Vamos entender. Deus fez isso porque Ele está construindo na terra onde o diabo achou que destruiu. Ele está construindo a redenção do homem. Onde é que o diabo acha que humilhou o Senhor nosso Deus? Onde o diabo pensa que humilhou o Senhor nosso Deus? Ele pensa que humilhou o Senhor aqui, ó, na terra de Israel. Porque foi aqui que caiu o homem. E agora o Senhor leva Abraão até aquela terra, porque aonde o diabo pensa que derrubou o Senhor, ele ergue o homem novamente. Aleluia, aleluia. Pastor, e a árvore da vida? Então vamos lá. 3 árvores. A figueira, pé de figo, figos, ok? Figueira representa santidade. Figueira representa santidade. Quando o homem pegou folhas de figueira para esconder a sua nudez, o Senhor tira e faz uma roupa com pele de carneiro, apontando para o Messias. Veja, só existe uma maneira de você esconder o pecado, apagar o pecado, pelo sangue do Cordeiro. Não tem outra maneira. Não tente disfarçar pecado com santidade, porque a figueira fala de santidade. Aqui é santidade. Você não pode esconder pecado com santidade. Não pode esconder pecado com santidade. Deu para entender? Depois nós temos as uvas, a videira. E a figueira é santidade. As uvas, alegria, alegria, alegria. E agora nós temos a oliveira, a azeitona, né? O pé de azeitonas. O Senhor está falando de unção, unção. Então nós encontramos em Israel 3 árvores que falam do Éden. Santidade, fala do Éden. Alegria, escolha de Deus. Faltou uma árvore.
a árvore da vida. E que árvore é essa? Que está nas regiões celestiais. Pense comigo, não há como você considerar a possibilidade de existir nas regiões celestiais uma árvore. Mas o Senhor está falando de metáfora. Será que você não percebeu isso até agora? Nós estamos falando de metáfora, pessoal. Tudo é figura. O Senhor está falando de figura. A santidade, a figura é a videira, a figueira. A alegria, a videira. A unção, a oliveira. O doce, o mel, a tamareira. Nós estamos falando de figuras. Então veja, queridos, veja que o Senhor Deus está ensinando para nós alguma coisa. O que Ele está ensinando? Israel é mais do que uma nação abençoada. Israel é onde tudo começou e em Israel é onde tudo vai terminar. E quem está agora como figura da árvore da vida? Yeshua. Jesus falando dele, ele disse: quem comer nunca mais terá fome. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Quem beber da fonte que eu lhe der nunca mais terá sede. A figura é o Messias. Deu para entender? Então há um mistério maravilhoso dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Você precisa conhecer Israel. Você precisa conhecer a nação de Israel. Há uma revelação extraordinária de Deus em Israel. E eu vou contar para você muitas coisas sobre o Apocalipse. Eu vou contar para você muitas coisas sobre o Apocalipse na nossa maratona escatológica. Entre agora no meu Instagram. Se inscreva lá também. Se inscreve aí, pessoal. Se inscreve no meu canal. Se inscreva no meu canal. Entra lá no meu Instagram. @IsraelLeocádio _ se inscreva na Masterclass do dia 6 de abril. Nós estaremos falando sobre o final dos tempos, os sinais do final dos tempos. Estaremos falando sobre arrebatamento, estaremos falando sobre bodas do Cordeiro, estaremos falando tudo que você tem de pergunta para essas questões. Nós estaremos falando sobre isso. Dia 6 de abril, às 20 horas, aqui no meu canal. Entra lá e se inscreve. Queridos, nós não vamos esconder nada de você. Eu quero chegar bem pertinho aqui da transmissão para dizer uma palavra para você. Você pode aprender Bíblia. Você pode aprender escatologia. Você pode aprender a palavra de Deus. Deus quer que você aprenda essa palavra. Amém? Deus quer que você aprenda essa palavra. Então hoje nós ficamos por aqui na nossa live de hoje, nós encerramos por aqui. E eu quero dizer para você, dia 6, escreve essa data aí, irmãos, eu vou falar até você guardar. Dia 6 nós teremos a Masterclass falando sobre o final dos tempos. Você vai ficar assim, você vai descobrir algo muito especial na Masterclass, né? Então hoje nós falamos sobre Etz Hashaim. Etz Hashaim. Então vamos lá. Etz Hashaim. Isso, Hahaim. Etz Hahaim. Nós vamos falar sobre muito mais sobre estes assuntos. Vamos pontuar coisas que você não ouviu ainda. E o nosso curso está sendo oferecido a você. Participe com a gente, faça sua inscrição para a Masterclass e nós estaremos esperando você lá. Bem, o PDF vai ser liberado sim. Quem está perguntando aqui é a Marlene. Vai ser sim, Marlene. Vai ser liberado para todos que estão aqui com a gente, que estão com os nomes inscritos ali na minha bio. Entra lá, faça sua inscrição também, Marlene, e nós vamos mandar para você. Com um detalhe, estes PDFs, presta atenção, eles vêm com imagem. Isso é muito especial, porque você vai ver o mapa, tirado a foto de satélite, você vai ver o mapa e a localização e o trabalho, o labor de quem trabalhou para encontrar esses rios e os braços desses rios. Amém? Então não se esqueça, fique com a gente.
Deixe-me citar aqui os dias das nossas lives. Vamos lá? Marca aí os dias das nossas lives. Marca aí, anota aí. Dia 13, dia 15, dia 20, 22, 24, 27, 29, 31, 3 e 6. Maratona escatológica. Está preparado para correr e ir longe? Está preparado para ir longe no Senhor? Prepara-te, porque nós vamos correr muito longe. E eu não vou deixar você para trás. Eu vou te esperar, nós vamos chegar juntos. Em nome de Jesus. Nós vamos chegar juntos. Agora deixa eu dizer uma outra coisa. Essa live fica aqui no ar somente amanhã, até amanhã. Depois, domingo, ele é tirado do ar. Amém? Shalom para vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui. Maura, um abraço. Lucila, um abraço. Deusilene, um abraço. Ângela, Grácia, um abraço, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos, Grácia. Vamos lá, quem mais está com a gente? Deixe o seu like, faça a sua inscrição e chame mais pessoas. Vocês querem saber qual que é o próximo tema? O que vocês acham? Posso falar aqui? Então deixa eu falar aqui qual que é o próximo tema. Anota aí. O próximo tema, no dia 13, nós vamos falar sobre... você não vai faltar, não. Tenho certeza que você não vai faltar. Tenho certeza que você não vai faltar. Olha o tema do dia 13. Anota aí, dia 13, nós vamos falar sobre as portas de Jerusalém. Você não vai faltar. Você não quer faltar. Você não quer faltar. Dia 13, as portas de Jerusalém. Eu espero você. Shalom. Um abraço a todos vocês. Em nome do Senhor. Amém.